Oi, você já reparou como as coisas na natureza parecem seguir um padrão mágico? Tudo parece estar organizado de um jeito especial. Conchas, flores, galáxias, e hoje nós vamos te mostrar a matemática por trás dessa beleza, com a sequência de Fibonacci e o número de ouro. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Igor e eu vou falar um pouquinho da sequência de Fibonacci. Primeiramente, os nossos objetivos é entender como que essa sequência ela se desenvolve, como ela cresce e como que ela vai se relacionar com o número de ouro. Tá, vamos com calma. Primeiramente, o que é a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci, ela vai ser uma ordem em que os números estão arranjados e cada elemento vai ter a sua própria lei de informação. Ou seja, o que isso significa? A gente vai ter dois elementos já selecionados nessa sequência, sendo ele o primeiro e o segundo, o 0 e o 1. Tranquilo. Para a gente definir o terceiro elemento, a gente vai pegar a soma deles, ou seja, o 0 e o 1, e esse vai ser o terceiro elemento. Então, 0 mais 1, 1. O quarto elemento, mesma coisa, pegar os dois anteriores, somar. 1 mais 1, 2. O quinto, 2 mais 1, 3. O sexto, 3 mais 2, 5. E assim por diante. A gente consegue perceber que cada número cresce de forma. Um vai ser muito maior do que o outro. Porque vai começar com o 0, o 1, o 2, o 3, o 5. E assim ele vai criando uma sequência em que cada número vai se aumentando gradativamente. E como que a gente pode visualizar isso de uma forma melhor? Temos várias formas. A sequência de Fibonacci, ela vai se relacionar muito com a natureza. Ou seja, muitos padrões que a gente encontra em flores, em animais, vão seguir essa sequência. Por exemplo, a gente tem a espiral de Fibonacci. Essa espiral de Fibonacci é muito simples da gente entender. Primeiro, a gente vai pegar quadrados com lado que representa cada elemento dessa sequência. Então, um quadrado vai ter lado zero. Como não tem como ter um quadrado com lado zero, a gente pula para o próximo. Vamos ter um quadrado com lado 1. Depois, outro quadrado com lado 1. Depois, outro quadrado com lado 2. Depois, um com 3. Depois, um com 5 e assim por diante. A gente vai pegar esses quadrados e arranjar eles de uma forma em que um lado vai se encaixar com o outro, certo? A gente vai pegar esses e a soma desses lados vão dar exatamente o próximo quadrado. Então a gente vai pegar esse arranjo de dois quadrados e pegar o de 2, formando outro arranjo que vai dar outro quadrado que a gente tem na sequência, que é o de 3. Pegar o 3 com o 2, formar outro quadrado que a gente tem, que é o 5. Tudo bem? Simples. E esse padrão vai se repetindo para toda a extensão dessa sequência, em que cada lado vai ser a sua própria soma dos quadrados anteriores. E se a gente pegar um arco, exatamente um quarto desse de uma circunferência cujo diâmetro, ou cujo raio, perdão, é o próprio lado do quadrado, e pegar um quarto deles, a gente consegue formar uma espiral em que cada vez ela vai crescendo mais. Então, um quadrado com raio 1, depois um quadrado não, perdão. Uma circunferência de raio 1, outra circunferência de raio 1, outra circunferência de raio 2 e assim por diante. Vai formar uma espiral que vai se gradativamente aumentando, e isso a gente vai encontrar em vários padrões pela natureza.
Tá. Agora que a gente falou como que a gente pode encontrar a sequência de Fibonacci na natureza, vamos falar um pouco sobre como que ela vai se relacionar com o número de ouro. O que é o número de ouro? O número de ouro, ele vai ser uma relação que a gente vai encontrar dentro da sequência. Como assim? Se a gente pegar toda a sequência de Fibonacci, pegar os seus elementos individuais e somar o primeiro, dividir o segundo pelo primeiro, a gente vai ter 1. 1 dividido por 1, 1. Se a gente pegar o terceiro com o segundo, 2 dividido por 1, 2. O terceiro com o segundo, 3 dividido por 2, 1,5. Se a gente fazer isso por todas o segmento dessa sequência, essa razão vai se aproximar de 1,15, que é exatamente o número de ouro. A gente vai denotar esse número de ouro pela letra Φ. E onde que a gente pode encontrar esse Φ? Onde que a gente pode encontrar o número de ouro? Muitas das vezes, esse número de ouro vai estar em arquitetura. Muitas das vezes, esse número de ouro a gente vai encontrar na própria natureza, a gente vai ter, e assim por diante. Ou seja, tudo que envolve a natureza está relacionado com a matemática, de uma forma ou outra. E isso é a beleza da sequência de Fibonacci, porque a gente pode fazer muitas relações dentro dos elementos dentre eles. Seja eles na natureza, seja ele na cidade, seja ele em arquitetura, enfim. Bom, é isso. Esses são a sequência de Fibonacci e como que ele se relaciona com o número de ouro. Bom, vou mostrar aqui para vocês como que a gente demonstra esse φ. Primeiro, o que a gente precisa entender? A gente quer achar a proporção entre o maior lado de um retângulo e o menor. Só que nessa imagem a gente tem dois retângulos, então a gente tem esse A mais B sobre A e a gente também tem esse A sobre B. E a gente vai ver justamente essa proporção. Então a gente vai falar aqui A mais B sobre A é proporcional a A sobre B. A gente vai chamar essa proporção justamente de φ. Então, vamos lá. Eu vou resolver fazendo por cruzado aqui. Então, A mais B vezes B é igual a A quadrado. B quadrado mais AB é igual a A quadrado. Agora a gente vai assumir aqui que como B é uma medida, ele não pode ser zero. Então a gente vai fazer todos os fatores da expressão dividido por B quadrado, para a gente chegar numa outra conclusão aqui. Então vamos lá, B quadrado dividido por B quadrado, mais AB dividido por B quadrado, é igual a A quadrado dividido por B quadrado. O que a gente vai chegar com isso? Que 1 mais, que vai cortar com esse aqui, A mais B, vai ser igual a A mais A sobre B ao quadrado. Lembra que a gente tinha falado que A sobre B é φ? A gente vai usar ele agora. Então a gente vai falar aqui 1 mais φ é igual φ quadrado. E isso aqui a gente pode resolver de várias formas. Eu vou usar Bhaskara, que é a forma mais comum e mais usada no nosso dia a dia. Então vamos lá. Φ quadrado menos φ menos 1 é igual a 0. Delta, eu vou direto. Φ é igual 1 mais ou menos raiz de 1 mais 4 sobre 2. Aqui a gente vai chegar em duas opções para φ. A primeira
que φ1 é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. A segunda, que 1 menos raiz de 5 sobre 2. Mas o que acontece? Raiz de 5 é aproximadamente 2,23. E se a gente tentar usar esse 2,23 aqui, a gente vai chegar num número negativo, porque 1 menos 2, alguma coisa vai dar menos 1, alguma coisa. Então, a gente vai descartar essa opção, porque se trata de uma medida. Lembra que no começo a gente tinha falado que a gente quer achar uma medida que seja proporcional? Então, a gente não consegue ter uma medida negativa. Com isso, a gente vai assumir que φ é esse valor aqui. Ou seja, φ é 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é aproximadamente 1,1618. É isso. Bom, no campo da natureza, podemos observar que muitos padrões naturais seguem essa lógica matemática. A disposição das sementes do girassol, a forma das conchas, ciclones, galáxias e diversas outras estruturas apresentam espirais que se aproximam da proporção áurea. No campo da arte, artistas ao longo da história utilizaram o número de ouro para criar composições mais equilibradas e harmoniosas. Um exemplo famoso é o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, que mostra proporções humanas alinhadas à espiral áurea. Já na arquitetura, diversas construções clássicas, como os templos gregos, incorporam a proporção áurea em sua estrutura, buscando simetria e beleza. A espiral ou retângulo áureo muitas vezes aparece na fachada ou na disposição dos elementos arquitetônicos. Esses exemplos mostram como a matemática, especialmente a sequência de Fibonacci, aparece tanto no mundo natural quanto nas criações humanas. Bom, vou falar um pouco agora como que o número de ouro foi construído ao longo da história. Basicamente, os primeiros registros foram encontrados no clássico livro da geometria, que é Os Elementos de Euclides, que foi escrito 300 anos antes de Cristo. Porém, depois de ele ter divulgado um estudo sobre proporções e razões, eles analisaram o Paternon na Grécia e viram que ele respeita justamente as proporções áureas. E um dos escultores da época era Fídias. E para homenagear o Fídias, eles colocaram o Φ como um símbolo da proporção áurea. Mas ela ainda não tinha esse nome, porque ela só foi ter esse nome depois. Continuando a parte da história aqui, uma pessoa que contribuiu muito para a construção do número de ouro que a gente conhece hoje em dia foi o Leonardo Fibonacci. Foi justamente quem construiu a sequência de Fibonacci. E aí ele estabelecia melhores relações entre a sequência dele e uma possível proporção entre os números dessa sequência. Porém, também ainda não tinha sido concretizado esse estudo. Só que 300 anos depois, no livro da Divina Proporção, escrito por Luca Pacioli, ele traz também esse estudo, e uma curiosidade é que esse livro foi ilustrado por Leonardo da Vinci. Então eles relacionavam a geometria com a Divina Proporção na época, que era esse nome que eles estavam tentando encontrar para proporção, e faziam todo esse estudo envolvendo arquitetura, envolvendo natureza. Então eles estudaram bastante assim e foram construindo as coisas ao longo do tempo. Por fim, o último registro que a gente tem assim desse estudo é sobre o nome proporção áurea de fato. Ele foi proposto pelo Martin Ohm, que é um matemático alemão, em 1835. Então a gente pode ver que o número de ouro tem sido estudado durante séculos até chegar onde a gente conhece hoje. Bom, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e adeus. Tchau, tchau.